Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você ou dividir esses momentos com você em outros momentos, né? Afinal de contas, com a internet hoje, lá através do nosso canal do YouTube, de repente você está indo trabalhar ou voltando, indo para a escola, para a faculdade, sei lá, o momento que você consegue assistir o Vejam Só, mas é sempre muito bacana dividir essa oportunidade com você, levando até você sempre muito conhecimento, uma oportunidade de você pensar, refletir e, principalmente, é o nosso objetivo aqui, que você possa se interessar e, a partir de então, se aprofundar nos temas. A gente, até por uma limitação de tempo, não consegue trazer todas as informações, mas é importante que você então pesquise, se aprofunde, estude, leia e aí sim você mesmo pode dar as suas respostas para as perguntas que são colocadas aqui todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo, aproveite sem nenhuma moderação o Vejam Só de hoje que está imperdível. Na sequência, eu vou rodar a matéria de abertura. Ela vai apresentar o nosso tema, mas antes eu quero apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. É com muita alegria que o Vejam Só recebe na noite de hoje o pastor Jamierson de Oliveira, lá do Seminário Batista Livre. Pastor Jamierson, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. O pessoal brinca que o irmão não é nem convidado, mas já é comentarista do Vejam Só. Seja bem-vindo, meu irmão. Faz um tempo já, né? Já tem uma história aqui. Verdade. Passei por várias transformações do estúdio, né? Com você agora, muito bom pegar todas essas fases aqui desse programa tão bom. Privilégio, Zé, estar com vocês. A alegria é toda nossa, pastor, sempre muito pedido pela audiência, o pessoal sempre comentando, traz o Jamierson, chama o Jamierson, e além de ser um grande conhecedor das Sagradas Escrituras, o que sempre nos ajuda bastante a solucionar os problemas que nós colocamos aqui. Antes da gente começar a conversa, Jamierson, por favor, passe as informações do Seminário Batista Livre, que o irmão está ali à frente desse ministério, um ministério que tem crescido, por favor. Legal. Nós temos o Seminário Batista Livre, aparece para você aí na tela o nosso site, para você nos conhecer melhor, seminariobatistalivre.com.br, com a opção de cursos presenciais em Guarulhos, na nossa unidade em Guarulhos, como também na nossa unidade aqui na Moca, né? Esse ano tivemos, no meio da pandemia, o privilégio de começar a unidade na Moca do Seminário Batista Livre, com turmas de segunda-feira, curso bacharel em teologia, assim também como em Guarulhos, que é a nossa sede, e também a opção online, né, Zé? Legal. Então, vários cursos de idiomas, grego, hebraico, inclusive nós estamos com uma excelente turma em curso agora, né, sobre grego bíblico instrumental, com o professor Leandro, cursos de especializações, pós-graduações, né, interpretação bíblica. Esse ano, uma novidade, o curso em especialização de teologia arminiana, Legal, né, com o professor Vinícius Couto, que é o coordenador. Então, assim, eu quero convidar vocês, né, que querem se preparar melhor para o ministério, conhecer o seminário, seminariobatistalivre.com.br. O nosso slogan, Zeca, eu acho que ele diz tudo sobre o nosso lema, a nossa visão, o propósito. Líderes preparados, igrejas saudáveis. Boa, muito bom, então, fala muito sobre o trabalho mesmo. Vem estudar conosco. Muito bacana. Obrigado. Eu já estou ali, sondando esse de teologia arminiana aí. Eu já fui lá no Jamierson, já falei, já me indicou, lê o livro, fala, vem aqui no curso. Estou ali, sondando. Daqui a pouco eu vou chegar lá também. E uma particularidade dessa especialização em teologia arminiana, que são aulas presenciais ao vivo, né? Com os alunos em casa, pela nossa plataforma ali. Então, substituindo o tradicional presencial físico, Sim, né? Mas é um presencial online. Que bacana, bacana. Muito bom. Um formato que com certeza veio para ficar. Por conta da pandemia, as instituições de ensino precisaram se adaptar. E é um formato que com certeza veio para ficar e traz a possibilidade de alcançar muito mais gente. Sim, com através certeza. desse método também. De novo, obrigado. Jamierson, os contatos, tá bom? Se não deu tempo de você anotar, durante a conversa vão aparecer novamente para você. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe também nesta oportunidade o pastor Adriano Cecílio, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Adriano, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui essa noite, é uma alegria receber o irmão, conhecê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, eu agradeço o carinho, a recepção de todos vocês aqui, né? É um prazer poder conhecer os bastidores do programa que a gente sempre assiste, né? Já vi várias vezes o pastor Jamierson aqui nas suas exposições, outros amigos meus passaram por aqui.
E hoje eu tenho a alegria de poder estar juntos aqui e, claro, né, com liberdade religiosa, né? Estamos vivendo num mundo tão caótico, onde as liberdades estão sendo privadas, né? E nós temos esse privilégio de juntos aqui poder abrir o texto e falar das verdades bíblicas, né? É um prazer, é um prazer. Muito bacana. A gente que agradece o carinho do irmão, aceitar o nosso convite, estar aqui, né? Espero que o irmão goste, né, do programa, da recepção. Volte outras vezes também, vai ser sempre um prazer recebê-lo, pastor. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para o irmão passar, por favor, o endereço da igreja. A gente conversava aqui nos bastidores, o irmão falou que coordena algumas congregações, né? Então, por favor, fala um pouquinho do trabalho para a gente. Então, nós da Igreja Adventista, os pastores, eles cuidam de um distrito, né, que é composto de várias igrejas. No caso, né, eu cuido de 6 igrejas na cidade de Caieiras. Legal. Então é difícil indicar uma, porque todos moram no coração, né? Mas, assim, a nossa sede fica ali na Pedro Álvares Cabral, número 70, lá em Caieiras, onde você vai encontrar o nosso povo lá, que tem tentado levar amor e esperança aí da volta de Jesus. Muito bacana, fica aí a indicação também, você da região, pastor Adriano, Igreja Adventista. Os contatos do pastor também estarão à sua disposição durante toda a nossa conversa. Fique à vontade para contactá-lo, são os canais oficiais, tá bom? Para você fazer isso. Vamos conhecer o tema da nossa conversa de hoje? Para isso nós vamos rodar a nossa matéria. Na sequência a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. Uma religião legalista é insuficiente para colocar a pessoa em harmonia com Deus. A dura e rígida ortodoxia dos fariseus, destituída de contrição, ternura ou amor, era apenas uma pedra de tropeço aos pecadores. Eles eram como o sal, que ficou sem sabor insípido, pois sua influência não tinha poder algum para preservar o mundo da corrupção. Paulo explorou muito bem essa questão em suas cartas, colocando a graça de Deus em evidência. Todas essas situações acabam por levar a uma conclusão sobre o não aproveitamento da lei, ou ainda como algo que fez parte de uma fase da caminhada do povo de Deus, mas que agora não seja tão importante assim. Mas temos alguns textos bíblicos que parecem indicar uma outra opção. Vejamos o que a Escritura diz. Lá em Apocalipse, temos o seguinte registro: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pela leitura desses versículos, parece ficar claro que temos sim que obedecer e guardar os mandamentos. Será que por conta disso podemos afirmar que a graça não é suficiente? O debate de hoje vai pegar fogo. Fique ligado. Fique ligadinho aí que a gente tem muito para conversar. De novo, quero deixar aqui registrado aqui meu agradecimento a toda a equipe que participa aí da produção das nossas matérias, sempre muito ilustrativas, muito bem sonorizadas, editadas, muito bacana. Elas que dão sempre início aqui ao programa, né, e nos auxiliam bastante. Antes das observações iniciais dos meus convidados, deixa eu só reforçar para você o site da HIT, www.hittv.com.br. Se você ainda não conhece, passa por lá. Se você já conhece, vá lá outras vezes, visite mais, muita informação, não só da emissora, dos programas, mas obviamente também dos nossos bastidores. Se você curte a nossa programação, vale a pena você navegar por lá. Aproveita e salve esse endereço na barra de favoritos do seu navegador. Assim, sempre que você entrar e acessar lá a internet, você já vai ver esse endereço, já clica e já dá uma passadinha lá, dá uma zapeada. Lá também você vai encontrar os links para os vídeos que são postados no YouTube. Tem muita interação. Vai lá que você vai curtir, tenho certeza, tá bom? Fica aí a dica. Irmãos, para começar o Vejam Só, a gente tem por hábito pedir que os nossos convidados respondam a pergunta tema do programa. Provavelmente é a pergunta mais difícil de todas e a mais complexa, mas ainda assim eu vou pedir para os irmãos serem objetivos nessa primeira participação, tá bom? Pontuando os assuntos e os temas que querem abordar durante o programa e aí na caminhada nós vamos aprofundando esses detalhes também. Pastor Jamers, como o irmão é mais velho de casa, vou começar contigo, tá bom?
É verdade que Apocalipse, como a gente leu ali na matéria, declara a necessidade de guardar os mandamentos para sermos salvos? Não, né? Não, obviamente que não. Só antes de me estender na abertura, também um prazer, viu, pastor Adriano, conhecê-lo. A igreja cristã, Zeca, nunca teve dúvida quanto a isso. Os 2000 anos da história do cristianismo, né, com exceção, né, do surgimento do catolicismo, a Idade Média, né, depois de Constantino, mas a igreja primitiva, patrística, ou a igreja protestante após a reforma protestante, nunca teve dúvida em relação a isso. Né, que a justificação vem pela fé e não por obras da lei. Né? Naturalmente, o apóstolo Paulo, quem trabalha melhor esse tema no Novo Testamento, quem traz toda a elucidação do assunto, e esse é um tema que Paulo, assim, arrasa. Né? Ele se preocupou, talvez foi um tema que Paulo mais se preocupou nas suas epístolas, especialmente na carta aos Gálatas, por exemplo, capítulo 2, verso 16, Paulo é enfático, né? Enfático, com uma bomba atômica sobre a ideia de justificação por obras. Né? Ele é claro ao dizer, por obras da lei, ninguém é justificado. E ele vai trabalhar essa ideia em todas as suas demais cartas, o capítulo 5 de Romanos, versículo 1, que é um clássico, né, sobre a justificação pela fé, sendo justificados pela fé. Justificado pela fé. Escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 10, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. O que traz a salvação é a graça de Deus. Então, assim, nunca foi preocupação, fora o movimento adventista, que tem aí 200 anos, é um movimento contemporâneo, os pais da igreja nunca tiveram dúvida quanto a isso. A igreja protestante nunca teve dúvida em relação a isso. O evangelicalismo moderno não tem dúvida em relação a isso. A nossa justificação vem pelos méritos de Cristo. A lei tem a sua função, que nós vamos trabalhar ao longo do programa, mas em hipótese alguma, a resposta ao texto não é verdade que Apocalipse afirme que a guarda dos mandamentos é necessária para a salvação, como condição sine qua non. Não é verdade. Durante a nossa conversa, nós vamos aprofundar principalmente essa questão da função da lei, que talvez seja a grande dificuldade da gente entender também. O Gilmar terá com certeza essa oportunidade. Pastor Adriano, a palavra está com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Apocalipse ensina ou não ensina que precisa guardar os mandamentos para sermos salvos? Talvez o pastor Jamerson fique assustado, mas eu também concordo que não, né? Que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Porém, nós adventistas entendemos que uma vez salvo, é necessário que eu dê uma resposta de amor a Deus, né? Então, a salvação, ela não se separa das obras, né? Então, nós vemos aqui que no Apocalipse, se você vê todos os capítulos, você vai encontrar, por exemplo, quando começa as cartas, né? As cartas às igrejas, né? Ao vencedor, né? Aquele que fizer isso, aquele que manter assim, o fiel, né? Então, nós percebemos o seguinte, que o fiel, ele demonstra a sua salvação, a sua fidelidade, mediante as boas obras. Ele não conquista o céu pelas obras, né? É interessante, se a gente for um pouquinho mais profundo, né? Nós realmente somos salvos pelas obras, mas não nossa, a de Cristo, né? Cristo conquistou a nossa salvação. Então, assim, uma vez que eu casei com minha esposa, agora eu demonstro o meu amor, que é uma atitude, sendo fiel a ela, né? Não tem como eu dizer assim, eu sou casado com você, eu te amo, mas eu adultero, né? Então, assim, nós adventistas entendemos, né, como a Bíblia apresenta, que somos salvos pela fé, somos justificados, como o pastor disse aqui, ó, né? Eu costumo dizer que é assim, ó, justificados pela fé, né? Somos perdoados. Agora inicia um outro processo que é a santificação, que não é tão rápido assim, né? É um processo da vida toda, onde o Espírito atua no coraçãozinho, que nós damos permissão para que, através do Espírito, o fruto do Espírito, ele possa ser demonstrado através das minhas obras. Então, assim, quando o Apocalipse diz
aqui está a perseverança dos santos, ele coloca em 2 categorias. Mas interessante que tem que ter a fé em Jesus e, claro, a demonstração da guarda dos mandamentos. Muito bacana, nós vamos poder aprofundar esses temas também, né? Santificação, perseverança. O pastor Adriano também vai explicar a visão dele da função da lei, mas tudo isso nós vamos fazer na sequência. Agora eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar do Vejam Só também. Como é que você faz isso? Acessando o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, já aparece por aqui, ó. Lá você encontra, além da oportunidade de responder as nossas enquetes, que é o que nós vamos colocar agora, a oportunidade de mandar perguntas que podem ser feitas aos nossos convidados, sugestão de tema, você vai ficar sabendo ali antes os temas que serão abordados, os dias, os convidados, é muito bacana, vale a pena você acessar por lá também, tá bom? Nos acompanhar por lá. A enquete é a seguinte, nós queremos saber de você, guardar os mandamentos é requisito para... E aí você tem 2 opções, ser salvo, certo? Ou permanecer salvo. Escolha uma das opções, tá bom? Dê o seu voto. Na postagem seguinte você dá a justificativa. Para ser salvo, por conta disso, disso, disso. Para permanecer, por conta daquilo e daquilo outro, tá bom? Esses comentários nós vamos pegar alguns também e colocar aqui durante a nossa conversa, tá certo? Antes, inclusive, dos convidados também responderem a nossa enquete, deixa eu convidar para participar aqui da conversa também conosco, ele que gentilmente nos atendeu e vai participar pela internet, né, para também trazer a sua opinião aqui. E eu sempre gosto de falar isso porque antes da pandemia, Vejam Só, ia até as ruas. A gente tinha essa condição de pegar a opinião do pessoal nas ruas. Hoje, por conta das restrições, a gente preferiu não fazer mais isso, então a gente traz essa opinião para dentro do estúdio também, utilizando a tecnologia. Nós vamos receber hoje com muita alegria o apóstolo Rubens de Matos. Desculpa, apóstolo. O apóstolo Rubens gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui para participar hoje. Meu irmão, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho com o programa. Obrigado a vocês pelo convite e um privilégio poder participar com vocês e estar também com esses servos de Deus, discutindo, tratando um tema tão importante, né? Tão importante para nós, para a igreja. Muito obrigado pelo convite. Sem dúvida. Meu irmão, como é que você responde a nossa pergunta, apóstolo? É verdade que o Apocalipse declara essa necessidade de guardar os mandamentos para sermos salvos? Não é verdade. De forma nenhuma, né? Nós sabemos que o homem não pode salvar-se pelo seu próprio esforço. Concordo plenamente com o que os servos de Deus aí colocaram aí. E até mesmo obedecendo os mandamentos da lei de Deus, né? Aquele que tenta se salvar pela obediência à lei, despreza ou rejeita a obra de Cristo, né? A graça. Então, agora, justamente o fato de que nós não somos salvos nem pelas obras, nem pela obediência à lei, isso não quer dizer também que a graça nos livra de qualquer compromisso de obedecer a lei, de obedecer os mandamentos. E, na verdade, é isso, né? Nós não somos salvos por obedecer os mandamentos de Deus. E isso é graça, mas a graça também não nos livra de obedecer os mandamentos e a lei de Deus. Na observação do irmão, então, a gente pode dizer que guardar os mandamentos é uma necessidade, então, para permanecer salvo. Eu posso falar não, isso? Também não. Tá. Não, tá. De maneira nenhuma, mas... bom, aí nós teríamos que entrar numa outra discussão se perde ou não a salvação. Eu acho que não é a discussão no momento que nós estamos aqui, mas é uma questão, não é uma questão de fazer ou obedecer para ser salvo. Tá. Salvos. Paulo, em Gálatas 5, 6, ele nos faz entender que é uma questão de estar em Cristo, de nascer de novo, de estar crucificado, de ser sepultado e ressuscitado com Ele. Então, a quem está em Cristo, genuinamente nascido de novo, ele escolhe não pecar e escolhe obedecer, né? Ele escolhe não pecar e escolhe não obedecer.
Para a gente, então, amarrar aí a ideia, apóstolo Rubens, qual que é a função da lei, então, na visão do irmão? Já que não é para salvar, não é para permanecer salvo, o que a gente faz com ela? Então, não é obedecer os mandamentos para ser salvo, mas é obedecer porque eu sou salvo. Então, eu creio que aquele que é salvo, ele obedece não automaticamente, porque é uma decisão, né? Não pode ser automático também, mas eu repito, não é obedecer os mandamentos para ser salvo, mas eu obedeço porque eu sou salvo. Então, quando eu sou salvo, eu tenho esse compromisso, essa alegria, esse prazer de obedecer. Certo. É isso. Muito bom. Apóstolo Rubens de Matos, muito obrigado, meu irmão, pelo carinho. Durante a sua participação, os contatos da igreja apareceram aí para os telespectadores. Amém. Vou reforçar só o site, que eu imagino que lá o pessoal vai encontrar todas as informações necessárias, www.cristocentro.org.br. Isso mesmo, não é? Boa. Está em Pirituba. Muito bom. Meu irmão, obrigado novamente pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida, seu lar e o ministério do irmão também. Um forte abraço. Ok, para vocês também, um abraço a todos que estão aí. Deus abençoe o programa e abençoe vocês também. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Forte abraço. Queridos, eu vou, antes da gente continuar a conversa, pedir a resposta de ambos da nossa enquete também. A gente falava até antes aqui, né, Jamar? Você quer dar uma terceira via aí? Você é adepto da terceira via? Sou adepto. Eu até brincava no intervalo, né? Quando foi colocada a enquete aqui nos bastidores, eu disse nenhuma das duas, né? Porque, de fato, você não guarda a lei para ser salvo e nem guarda a lei para manter-se salvo. A gente precisa deixar uma coisa muito clara aqui. A obra da salvação é uma obra iniciada, completada e garantida única e exclusivamente por Jesus. Chamado pelo autor aos Hebreus, né, da carta aos Hebreus, de autor e o quê? Consumador da fé. Então é ele que inicia e é ele que conclui essa obra da redenção, que é, em outras palavras, satisfazer a justiça de Deus. Deus como um Deus santo, um Deus cujos olhos não pode ver o mal, ao permitir a existência do pecado, do mal, com a queda dos anjos, com a queda dos homens, e todo esse drama, né, da queda do pecado, isso precisava ser expiado de alguma maneira. E ninguém pôde fazer essa expiação porque todos pecaram. Então, é por meio de Jesus Cristo que a obra da salvação é iniciada e completada. Jesus na cruz clamou dizendo, está consumada. Então, a lei como nós conhecíamos, né, no Antigo Testamento, ela caduca. Ela perde o seu vigor, a sua validade como meio salvífico, como meio de salvação, até porque ela não pode salvar. Que a gente entra no propósito da lei. O que o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 3, toda a carta aos Gálatas é dedicada a esse tema da graça versus as obras, né? Paulo diz assim, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, agora tudo pela fé. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nelas encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a aio, ou à lei, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, aqui a gente responde o propósito da lei, né? Paulo, muito pedagógico nesse tema nas suas cartas. A lei foi dada e a lei aqui, certamente a gente entrará numa dicotomia em relação à lei que o adventismo faz entre lei moral
e lei cerimonial, mas que para o Novo Testamento, toda a lei é um conjunto daquilo que foi revelado no Antigo Testamento. Nós vemos uma artificialidade nessa divisão adventista entre lei moral e lei cerimonial, porque a tentativa adventista é preservar os 10 mandamentos como sendo a lei moral, né? Especificamente. Então, assim, na verdade é todo o conjunto, toda a lei. Né? Não é só os 10 mandamentos, não é só as leis civis, os rituais, as festas. Todo esse conjunto de coisas tinha como objetivo mostrar a incapacidade humana, como ele vai falar também no capítulo 2, verso 16, de cumprir a lei. Uma vez que o homem não pôde cumprir a lei, ele não pode ser justificado pela lei. Então, esse é um ponto que a gente precisa deixar muito claro e foi uma grande luta da reforma protestante, o sola fide. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Foi isso que despertou a restauração do evangelho verdadeiro. Agora, isso não implica que o crente agora justificado, salvo por Jesus, ele não obedeça à vontade de Deus, ele não conheça a vontade de Deus, ele não se santifique, mas isso não tem mais a ver com a antiga aliança, com o antigo tutor. Esse antigo tutor, você está livre dele, da forma que ele foi colocado. É a ideia que Paulo vai trabalhar em Romanos capítulo 7, sobre a morte do marido que liberta a esposa para um segundo casamento. Então ele diz, enquanto vive o marido, a mulher está presa ao marido pela lei do casamento. Morreu o marido, está livre para casar de novo, para viver uma outra vida. E Cristo, como nosso representante, né, é aquele que então inaugura essa nova era, essa nova aliança, nos libertando então da lei. Veja como que é interessante isso. O apóstolo Paulo vai dizer que é maldito aquele que vive sob a lei. Ele não diz aquele que não guarda a lei, mas é aquele que quer guardar a lei e não pode guardar a lei como um todo. Será condenado, porque ele não pode justificar-se diante de Deus por não poder cumprir todo o mandamento. Então, isso aqui é um ponto que a gente tem que... Então, assim, não guarda a lei e mais o sábado, guarda a lei mais pertencer a uma denominação. Meu amigo, você está salvo pela fé, acabou. Tudo que acontece depois disso é relacionamento com Deus. É o novo mandamento de Jesus. Um novo mandamento vos dou. Quem me ama é aquele que me obedece. Então agora já é um outro paradigma. Que Paulo vai falar da caducidade da lei. Caducou. Toda a lei. Até antes de passar a palavra ao pastor Adriano, só para aproveitar a linha de raciocínio, Jamerson, o irmão até citou os 10 mandamentos, inclusive eles também entram nessa... Tudo. Boa. Absolutamente tudo. Os 613 mandamentos estão caducados. Presta atenção. Não estou dizendo que não há nada no Antigo Testamento que não tenha validade para nós, no sentido de que a gente deve viver aquele padrão, aquele princípio. Mas aquilo como meio soteriológico, salvífico, caducou. Os 10, os 13, os 50, os 613, tudo isso morre com Cristo. Porque ninguém foi justificado, tanto que a galeria dos heróis da fé, são heróis da fé, não são heróis da fé, aqueles nomes que aparecem em Hebreus 11, eles são justificados como? São todo gente do Antigo Testamento, justificado pela fé. Desde Abraão, Jacó, Abel, antes da lei, depois da lei, a justificação sempre é pela fé. Então, qual é o nosso problema, por exemplo, com a Igreja Adventista? Que ela restaura, por exemplo, o 4º mandamento como um mandamento que deve ser observado hoje. E é colocado na literatura adventista como pré-requisito para a salvação. E todo o protestantismo nunca pensou dessa forma. Então, por exemplo, a leitura de Apocalipse 12 e 17, na visão adventista, na perspectiva adventista, quando ele lê ali os que guardam os seus mandamentos, automaticamente está ali os 10 mandamentos.
e especialmente o sábado, o quarto mandamento. Sim. Eu posso pedir para o irmão comentar na sequência o texto de Apocalipse, que eu vou inclusive colocar aqui, separei um outro também para a gente ler, e aí a gente entra nessa questão da explicação mais do Apocalipse, mas para o pastor Adriano também ter a oportunidade de falar um pouquinho. Primeiro, pastor, como é que o irmão responde ali a nossa enquete, né? Para ser ou permanecer salvo, essa guarda dos mandamentos. E aí o irmão já pode explicar um pouquinho, eu tenho certeza que já vai querer fazer alguns comentários em cima da fala do Jamiel, pode ficar à vontade. Legal. Eu vou assim, o raciocínio do pastor Jamiel, ele vai muito bem ali, mas algumas coisas ele cria uns espantalhos que não são verdadeiros. Eu vou tentar dar uma explicada aqui, né? Porque realmente existe uma peça sobre nós, né? E eu faço uma meia-culpa porque muitos adventistas realmente exaltam tanto a lei, por esse compromisso com a fidelidade, e acabam deixando a graça de lado, né? Então, olha só, no Antigo Testamento a salvação sempre foi pela fé, sempre pela fé. Agora, qual era a função da lei? E realmente o pastor Jamiel fala uma coisa interessante, né? Essa forma artificial dos adventistas dividirem a lei. Eu também creio assim, é artificial mesmo, mas é uma forma didática para poder explicar o plano da redenção, né? O propósito de Deus. A lei, como o pastor falou, Deus é um grande pedagogo. Tanto a tipologia do santuário, as leis, elas tinham um propósito. Eu costumo dizer que era um spoiler do ministério de Cristo. É um spoiler, né? Se você entender o santuário, as cerimônias, você vai entender o ministério de Cristo na terra e o ministério celestial. Assim nós cremos, né? Então, assim, realmente, no passado, a justificação sempre foi pela fé. Abraão foi prova disso, né? Ele creu e foi justificado. Agora, a lei era uma resposta. Quando Abraão acreditou que seria o pai de uma grande nação, então ele teve que obedecer na fé, pela fé, sendo circuncidado. Ele obedeceu, ele creu, mas obedeceu. Então, assim, você percebe que o povo de Israel é chamado a ser um povo santo, diferente das outras nações. Então, nós precisamos entender a função da lei. A lei, realmente, ela não salva ninguém, mas ela tem um papel importante na santificação do indivíduo, né? Então, assim, quando nós dizemos assim, olhamos aqui, como o pastor falou assim, no Apocalipse capítulo 14, né, os mandamentos. Os adventistas vão olhar mandamentos como mandamentos. E quem são os mandamentos? Né? Os que estão no Antigo Testamento. E por que não o sábado? E por que tem que ser o domingo? Mas a Bíblia apresenta o sábado, né? Então, eu vejo assim que aqui não há o problema da lei, há o problema com o sábado. Então, quem sabe em outro programa para ser falado, né? Mas, assim, nós entendemos que Deus, ele não errou. Às vezes, na fala do pastor Jamierson, parece que Deus fez de uma maneira e falou assim, agora caducou, deixa para lá, agora é uma nova aliança. Eu creio, assim, um pouquinho diferente, de que a aliança, ela é uma aliança eterna, em que, a um momento, Deus ele fez outras alianças debaixo de um grande guarda-chuva da aliança eterna, onde ele ratificou certas coisas e onde ele revelou mais ainda do plano da redenção, que muitos não compreendiam, né? Que até os discípulos não entenderam direito a morte de Cristo, né? Então, eu só queria pontuar aqui, nós adventistas cremos que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que guardar os mandamentos é uma resposta de amor, de compromisso com Deus. E o fato de eu manter-me fiel, guardando os mandamentos, não me segura a minha salvação, porque a minha segurança está em Cristo. O fato de eu fazer isso é porque eu faço por amor a um Deus que me ama. Agora, quais são os mandamentos, então, que Apocalipse está dizendo aqui? Eu creio, nós adventistas acreditamos que a fidelidade aos mandamentos de Deus envolve todos os mandamentos. Agora vem a outra pergunta importante, o pastor Jamias falou, mas espera aí, e as leis cerimoniais, né, que de uma forma didática, repito, sim, aqui, né? Separar. Eu acredito numa lei total também, mas a forma de dividir esta lei ajuda-nos a entender, porque realmente tem leis que foram para a questão de saúde, questão de civil, de organização, e nós não temos mais Israel, né, numa teocracia, né? Nós estamos debaixo de outro governo. Então, realmente existem leis que foram caducadas, concordo plenamente. Quais foram caducadas? Aí é um ponto para a gente estudar. Eu creio que as que foram caducadas é aquelas que não têm mais necessidade, aquelas que apontavam para o ministério terrestre de Jesus, que já se cumpriram. O sacrifício, seriam as cerimoniais, festas, assim. boa parte, e não digo todas as cerimônias, porque existem as festas que apontavam para o evento escatológico, né? Das cabanas, dos tabernáculos, não se cumpriram, nós não moramos ainda com o Senhor, que vai acontecer isso, né? Nós cremos assim.
Então, é só pontuar isso. Nós somos salvos pela fé, salvos pela graça, mediante a fé, e a nossa fidelidade a Deus é uma resposta de amor. Não é para poder ficar bem na fita com Deus, porque ninguém pode ficar bem na fita com Deus, guardando os mandamentos. Não, acho que ficou claro para todo mundo que nos assiste. E aí, Jamércio, agora eu queria que o irmão entrasse nessa leitura do Apocalipse, que foi um texto que nós escolhemos, né, exatamente para trazer esse pensamento. A gente mostrou na matéria Apocalipse 12, eu vou ler aqui o texto de Apocalipse 14, que foi mencionado também pelo pastor Adriano, e o texto diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí vou pedir para o irmão, então, explicar para a gente como é que faz a leitura desse trecho. Esse versículo, especialmente, ele vai ganhar algumas cores, né, tonalidades diferentes, dependendo da visão escatológica. Dependendo da visão escatológica. Por quê? Eu, como dispensacionalista, pré-tribulacionista, esse texto está dentro do período da grande tribulação. Está dentro do período da grande tribulação. E esses santos que ali são referidos diz respeito ao povo de Israel. Inclusive, o capítulo de número 7 anuncia esse remanescente de Israel. A divergência aí, especificamente nesse versículo com a igreja adventista, que vê nesse versículo esse grupo de santos ali como sendo a igreja. E eu já não vejo mais como igreja, porque a igreja já foi arrebatada antes do início da grande tribulação. E mais, para escritores mais ortodoxos dentro do adventismo, é a igreja adventista, esse remanescente. Né? Aquela ideia, né, popular dentro das literaturas adventistas, que é a igreja que guarda o sábado. Todas as demais igrejas são apóstatas, né, porque abandonaram a guarda do mandamento, né, do quarto mandamento, que é o mandamento, eu não vou dizer, não sou injusto em dizer que é o mais importante para a igreja adventista, mas é o mais destacado. É mais destacado, inclusive, para Ellen White, que em visão vê esse quarto mandamento sendo destacado pelo próprio Senhor e declara que importa a guarda do sábado para a salvação. Então, assim, eu sei que há um movimento progressista dentro do adventismo, um iluminismo aí dentro, né, do movimento adventista. É surpreendente ver o pastor Adriano, né, que é um jovem teólogo adventista, muito preparado, admitir essa artificialidade da lei cerimonial e lei moral. Porque realmente é um abacaxi defender isso, uma vez que o sábado, segundo Levítico, é cerimonial. E aí cai toda a estrutura de pensamento teológica. Se o sábado precisa ser guardado porque está dentro dos 10 mandamentos, mas o Levítico vai falar do sábado como sendo cerimonial, e tem um monte de princípios morais que não estão dentro dos 10 mandamentos. Olha a confusão que a gente gera. Pastor, mas não se pode falar, ainda que pedagogicamente, de lei moral cerimonial? É muito perigoso isso. A gente vê aspectos civis na legislação, né, na lei de Deus. A gente vê aspectos ritualísticos, mas fazer essa dicotomia entre lei moral e lei cerimonial para validar os 10 mandamentos numa categoria maior, né, em especial o sábado dentro dos 10, não é sustentável, porque o quarto mandamento é cerimonial e há princípios morais que não estão entre os 10. Então, vira uma confusão isso aí, tá? Então, assim, voltando para o Apocalipse, interpretação dispensacionalista, né, pré-tribulacionista, diz respeito a Israel. Tá? A mulher ali é Israel, a mulher não é igreja. Quem são os santos que guardam os mandamentos? São descendentes dos judeus. A igreja primitiva era uma igreja judaica. Né? Por exemplo, o argumento adventista, Jesus guardava a lei, a gente tem que guardar o sábado, tal, Paulo guardava. Bem, Paulo era judeu, Jesus era judeu, todos os apóstolos eram judeus. A igreja primitiva era uma igreja judaica. E que o concílio de Jerusalém
tem até que lidar com essa questão, porque todo mundo achava que tinha que preservar tudo da lei. E aí se tem um debate ali sobre o que fica, o que passa, vamos guardar isso por enquanto, aí vem Paulo e passa o machado em tudo, fala tudo ficou para trás. Então, assim, Israel, capítulo 7 do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4 até o capítulo 20, a igreja não está presente. Esses santos ali são os 144 mil, a partir do capítulo 7 é revelado isso, são os remanescentes, 12 mil de cada tribo de Israel. Muito bom. O pastor Gemerson falou do abacaxi, pastor Adriano. Eu vou passar aqui e vou te dar o abacaxi. Legal. Eu não vou ficar com ele, não. Eu quero... Vou te dar. Aí, além de fazer os comentários que eu sei que o irmão vai fazer, falar um pouquinho da leitura desse trecho, como é que o irmão observa. Eu quero agradecer a oportunidade de poder esclarecer, né? Veja, tem se falado um tal de neo-adventismo, né? Eu vejo assim, deixa eu ver aqui, tá. O sábado, nós adventistas cremos, né, que existe o sábado 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, aquele que aparece lá em Gênesis, antes das leis cerimoniais e tal. Então nós cremos assim que existiam os sábados festivos, que esses apontavam para o ministério. Mesmo alguns podem dizer assim, mas o sábado também é uma sombra do descanso. E eu posso até concordar, mas a sombra ainda não encontrou com a realidade, porque a realidade é o descanso eterno, né? Então nós estamos nessa sombra, posso dizer assim, né? Então assim, só para pontuar aqui, né? Eu realmente tenho um pensamento um pouco, posso até escandalizar meus irmãos, eu penso um pouquinho fora da casinha, não tem problema, eu gosto de ouvir, né? Então assim, mas esse ponto é importante eu ressaltar. O sábado para nós, de mandamentos do Apocalipse, é o moral, os 10 mandamentos, diferente dos sábados cerimoniais, tá? Então é só isso, esse ponto é importante. Com relação a lei, né? Eu só quero frisar outro ponto. Pastor, também. Só um ponto aí. Sim. O quarto mandamento é o sábado semanal. Isso, semanal. Tá. Existe nós cremos assim, o quarto mandamento, ele reflete a criação, né, e a redenção, tanto em Êxodo e em Deuteronômio aparecem esses dois pontos. Agora, existem os sábados das convocações, as santas convocações, que eram chamadas também de sábados. Sim. Esses sábados nós encaixamos na lei cerimonial, e que é nesse ponto. Então, os mandamentos que aparecem em Apocalipse 14 aqui, os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Tá lá. O sábado semanal. Semanal. Ok, tá? É esse ponto aqui. Bom, com relação à questão que Paulo diz, né, como o senhor afirmou aí, né, que tudo ficou para trás, eu vejo assim, ó, que quando não havia Cristo, haveriam 3 coisas que eram necessárias para o perdão e salvação: santuário, sacerdote e um animal, a vítima. Isso era tudo tipologia do ministério de Jesus, né? Então são as leis que regiam o Estado de Israel, a nação de Israel, o grupo ali, né? Então era uma teocracia e Deus estava tentando fazer diferente. O santuário, se a gente for estudar a fundo, ele nada mais é de uma contrafação de uma mentira, porque eles saíram do Egito com templos e eles entendiam que Deus habitava em templos, em casas. Então o santuário é uma correção do paganismo, né? Então as leis serviam para diferenciar Israel e as leis eram tipológicas para educar Israel para o ministério do Messias. E eu percebo o seguinte, que as leis, realmente, a lei, Paulo diz que foi um tutor, né, um aio que conduziu até Cristo. E pasme, meus irmãos adventistas, né, que eu vou dizer agora, quando chega o Messias, eu não preciso ficar olhando mais para 10 mandamentos. Porque na vez que eu estou em Cristo, eu não guardo 10 mandamentos, eu guardo todos os mandamentos possíveis. Eu prometi para minha esposa que amaria ela e não dei uma lista de 10 coisas, né? Tá. Então assim, e nessas muitas coisas, inclusive nós cremos que está o sábado. E a nossa visão escatológica é diferente, como o pastor falou, né? Nós somos pós-tribulacionistas, olha a diferença, né? E nós cremos que aqui em Apocalipse 14, tem algumas nuances que talvez o pastor não conheça, mas, por exemplo, eu creio que essa mulher vestida do sol, ela representa Israel. Concordo, porque ela pare o Messias. Mas, depois ali do verso 7, que ela foge, que o Messias já nasceu, aí eu vejo a igreja. Então, aí, entende? Percebe um pouquinho essa
continuidade aí, tá? E sobre Apocalipse, né, como eu estou dizendo aqui, eu tenho um canal chamado canal Minuto Profético, que ali eu falo várias coisas sobre profecias e tenho muitos assuntos falando sobre essa questão desse centro, esse miolo, né? E nós cremos que nos últimos dias haverá uma batalha, né? Uma batalha que é cravada no coração entre a escolha de submeter aos poderes que vão estar contra as leis de Deus, e o ser humano vai ter que decidir. Outro texto que poderia ter colocado no nosso debate aqui, né, nossa conversa, é Apocalipse 13. Apocalipse 13 tem um momento que a besta sobe, esse poder que sobe do mar, mas no finalzinho do verso 10, vou ler o verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, assim, eu creio que o Apocalipse nos chama à responsabilidade de assumirmos um compromisso com Deus, demonstrando boas obras, demonstrando os mandamentos, não para ganhar a salvação, né? Mas para mostrar ao mundo que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, elas estão em vigor. Veja, eu sou salvo pela graça, mas sou condenado pelas obras. Tá, mas eu sou condenado pelas obras, que obras? Temos que ter um padrão, e nós cremos que a lei de Deus reflete o caráter e que é o padrão do julgamento que todos nós acreditamos que haverá. Ainda que salvo pela fé, mas sem condenados pelas obras. Isso. Muito bom. Você quer fazer algum comentário, Jamar? Eu quero. Eu perguntei para o pastor sobre o quarto mandamento e você se referiu que o sábado semanal é moral. Moral. Como que a gente faz com Levíticos 23, que fala que o sábado semanal, 6 dias, trabalharás o 7º, logo está se referindo ao sábado semanal, como cerimonial? Então, aí nós temos que entender a estrutura desse capítulo levítico, né? Porque Deus começa a narrativa dando a Israel o norte dessa santidade desse dia, né? O sábado. E é interessante que existe o sábado do Senhor e o sábado festivo do povo. E muitos até usam esses argumentos, né? Aparece em Isaías, que Deus fala assim, eu não quero mais isso, os seus sábados, porque era a alegria do povo, eram as festas, né? E esses sábados era a santa convocação de alegria e tal, e Deus estava cheio daquilo, porque o povo estava mais atento a guardar, a fazer o rito, do que o espírito do rito, né? Então, assim, a abertura do capítulo que aponta para o sábado cerimonial é uma referência da santidade de Deus. Então, as festas, sábados, nada mais são do que uma referência ao sábado do Senhor de santidade. Mas o sábado semanal é cerimonial. Pelo que eu entendi, ele faz aquela distinção que o irmão falou antes, aqui no sábado também. Agora, aqui, assim, você vê, ó como que é complicado. Porque depois, né? Claro que existiam os sábados, os dias de festas, que eram os anuais, a lua nova, que eram os sábados mensais, e o sábado semanal. Agora, tudo isso é colocado pelo apóstolo Paulo como caducando. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17, ele vai falar sobre o fim, inclusive, desses 3 sábados. É interessante que o próprio um grande escritor adventista, que é o Samuel Bacchiocchi, contrariando a grande maioria da tese adventista, admite que o sábado ali de 2 Colossenses diz respeito ao sábado semanal também. Por quê? Por que disso? Porque há uma referência no Novo Testamento em torno de 60 sábados. 60 sábados. Todos eles, se a gente pegar aqui, não dá tempo, mas eu posso mandar para você que está em casa a referência, essas 60 referências no Novo Testamento a sábado. E todas elas, absolutamente todas, diz respeito ao sábado semanal. Segundo a Igreja Adventista, só nesse caso não é. Só esse caso não é, o caso de Colossenses. Aqui é sábado, dias de festa, ou anual ou mensal, que era a lua nova. Que é artificial esse argumento, porque é simples, né? A conta que a gente faz. 59 é sábado semanal.
Uma, não é? Em que sentido? Não é? Se Paulo, no mesmo versículo, cita o anual, cita o mensal, que raio de terceiro sábado é esse se não é o semanal? O Samuel Bacchiocchi admite isso, de que, de fato, ali está também o sábado, como o sábado semanal, que é cerimonial. Então, assim, é difícil para o adventismo classificar os mandamentos como sendo os 10 mandamentos. Entre eles está ali o sábado. Então, assim, o tema do programa tenta... O tema é incompleto, né, Zeca? Não vai abranger todos os aspectos. Sim. Né? Mas como estamos aqui, se não houvesse aqui um pastor adventista, o caminho da conversa seria outro. Mas eu tenho que resgatar a sua teologia, pastor Adriano, porque é o que está escrito, é o que é defendido pela Igreja Adventista, né? Por aquela que tem o espírito de profecia, né? Que afirma uma especialidade no sábado como importando para a salvação. E a Igreja Adventista como sendo a remanescente. A igreja é lá do Apocalipse 12. Então, assim, eu vejo uma insustentabilidade no argumento adventista quanto aos mandamentos, preservando-se apenas os 10 mandamentos. Você pensa diferente, como você disse, penso fora da caixinha, mas não é o que está escrito. Você está aqui em tese, claro que você não está falando oficialmente em nome da igreja. Acho que nenhum pastor adventista passa pelo Vejam Só falando em nome da denominação. Sim. Mas representa. Pastor Adriano, eu vou passar a palavra ao irmão, que eu acho que é interessante o irmão comentar, porque assim, foi aquilo que o Gemerson falou, da literatura. O Gemerson não congrega na igreja adventista, eu não congrego na igreja adventista, muitos dos que nos assistem não congregam. Então, a gente traz o adventista, que daí ele tem propriedade para falar sobre essas questões. Você disse anteriormente, às vezes existem espantalhos que são criados. A gente fica com a palavra que o irmão está dando aqui, obviamente, mas a gente fala daquilo que conhece, né? Às vezes como sombras também. Então a palavra está com o irmão, olha por favor. Só, realmente, dentro da teologia adventista, existem realmente alguns pensadores que vão dizer que Colossenses pode abranger o semanal. E eu vou ser muito sincero para você, porque eu não vejo problema que seja também, porque o foco ali não está querendo abolir sábado, está dizendo a função da lei como um tipo, né? Mas aqui a gente pode, é um outro assunto que a gente pode abordar. Agora também eu posso jogar uma pergunta para o senhor, né? Quando fala de mandamentos no Apocalipse, então quais são os mandamentos? É todos menos o sábado? Então é uma questão para a gente poder analisar, né? Outra coisa que eu posso deixar claro aqui é sobre a questão do remanescente. Realmente, a Igreja Adventista, como é um movimento restauracionista, nós acreditamos que a reforma ela não parou, ela continuou. A cristandade, durante um longo período de tempo, jogou por terra as verdades. E Lutero levantou junto com alguns, mas a gente vê que parou. Então, algumas verdades nós estamos cavando e levantando. O termo remanescente nós nos apropriamos, posso dizer assim, talvez alguns se escandalizem, nós nos apropriamos porque os remanescentes são os fiéis e nós entendemos como fiéis aqueles que estão de acordo com a guarda dos mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Então, alguns adventistas vão pontuar o seguinte: remanescente é aqueles que guardam os mandamentos. Aí vem a pergunta: quais mandamentos? Nós respondemos: todos, inclusive o sábado. Entende? Então, assim, é possível existir remanescentes que não estão na Igreja Adventista? Sim. Não posso ser tão taxativo dizendo, não, só os adventistas, só os adventistas estarão no céu. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa conversar e dialogar. Não estou abrindo mão dos princípios que tenho, porque eu vejo assim, a Igreja Adventista, né, já que entramos nesse assunto, é como se fosse assim, nós estamos pregando o Evangelho. É como se existisse uma frota de carros aqui, vários carros, né? Então, se eu quero vender um carro para vocês, então tem um vermelho aqui e um vermelho aqui, 4 rodas, direção, beleza. Só que um é um Honda e o outro é um Mercedes, certo? Todos são carros, todos pregamos o Evangelho. Porém, o adventista tem uma identidade, e por ter essa identidade não quer dizer que é melhor, mas nós temos algo a mais para contribuir ao cristianismo que não se encaixa, no meu ver, em questões heréticas, né? Pois bem, então assim, nós falamos sobre a guarda dos mandamentos, inclusive o sábado. Então, por exemplo, nós oferecemos um carro que tem 4 rodas como todos, porém que tem direção hidráulica.
Entendeu? Nós falamos sobre o dom de profecia. Nós estamos pregando o Evangelho e nós entendemos que o dom de profecia foi manifestado em Ellen White, que ela não é autoridade bíblica, que a Bíblia é a nossa regra de fé, mas ela tem a sua função. Então, nós temos um carro com airbag. Mas você crê que a guarda do sábado importa para a salvação? Aí vem uma pergunta importante, uma resposta simples. Posso complementar essa pergunta que o Gemerson fez? Porque assim, pastor Adriano, muita gente fala desse exclusivismo da igreja adventista e coloca a questão do sábado nesse ponto. O irmão até disse, eu não posso falar que fora do adventismo não tenha salvo. Sim. Mas daí como é que vai estar salvo se fora do adventismo ninguém guarda o sábado? Então, aí não reduziu? Aí que tem a questão. Veja, qual é a função da igreja adventista? Eu acabei de falar, nós temos uma identidade. É dizer coisas que aparentemente nós cremos que é verdade, inclusive o sábado. Agora, é lançado a semente. Se no teu coração, se no teu estudo, se no teu momento com Deus, Deus está te chamando para uma fidelidade, inclusive do sábado, é você e Deus, camarada. Entendeu? É essa a questão. O julgador, quem julga é Deus. Nós cremos que as normas será com a palavra de Deus, os 10 mandamentos. Então, a questão de salvação, estar salvo, é jurisdição do Senhor. Nós estamos oferecendo uma proposta ou estamos contribuindo com essa identidade diferente. Sim. Agora, dizer, se você não faz isso, vai para o inferno, eu coloco uma meia-culpa, porque muitos irmãos, na sua sede de defender a sua identidade, acaba atropelando a jurisdição do coração. Por exemplo, vou concluir. Jesus, na cruz do Calvário, ele não impediu que a graça chegasse para o ladrão, mas também Jesus não impediu que a pena capital chegasse até o ladrão. Então, assim, a graça ela chega. Agora, a jurisdição, o estudo, o convencimento é o Espírito Santo. Nós estamos oferecendo carros também, mas com algumas diferenças. É isso. Já que ele citou o exemplo do carro, Gemerson, manobra esse seu fusquinha sem direção hidráulica aí para a gente aí, vai. Para nós, assim, o meu carro não importa, tá? Não tenho carro. A Igreja Batista não é o carro. Ela não tem nada de especial. É o Evangelho. É o Evangelho. O que é o mandamento de Deus, né? O que é o mandamento de Deus? É tudo aquilo que está afirmado por Jesus e seus apóstolos. Então, eu também não tenho tempo de ler. Há uma correspondência de vários textos do Antigo Testamento, de princípios, de preceitos do Antigo Testamento, validados no Novo. Né? Vamos pegar o Decálogo. Então, você vê a reafirmação de 9 daqueles princípios do Decálogo, que não é exaustivo aquilo, porque há princípios morais que não estão ali e que também são válidos no Novo, um correspondente reafirmado no Novo Testamento, do quarto não existe. Então, se você pegar uma tabelinha, os 10 mandamentos, e pegar no Novo Testamento, você encontra a reafirmação de 9, do quarto você não encontra. É uma coisa curiosa isso. Isso quer dizer alguma coisa? Não sei. Para a teologia protestante, quer dizer muito. Agora, o Senhor Jesus, ele deixou vários ensinamentos, a gente não tem tempo de destrinchá-los todos aqui, mas o apóstolo Paulo vai falar dos seus escritos como lei de Deus, recebida por Jesus Cristo, né? A grande ideia no Novo Testamento é a lei de Cristo, né? Já não é mais... outra polêmica também, se é lei de Deus, se é lei de Moisés, né? Porque o Adventismo também faz isso. Lei de Deus são os princípios eternos morais. Lei de Moisés é tudo aquilo que caduca. Para nós é tudo a mesma coisa. Lei de Deus ou lei de Moisés é tudo de Deus, que Deus deu por meio de Moisés. Tá? Mas o que Paulo vai trabalhar aqui em 1 Coríntios 9, 20? Ele vai dizer assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Está tratando dos judeus. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ou seja, ele só praticava coisas da lei para conseguir conexão com os judeus. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, Paulo vai nominar esse novo mandamento, ou os mandamentos de Deus, agora como lei de Cristo. Tudo aquilo que o Senhor reafirmou é válido para a igreja, não como meio de salvação, mas como obediência, como reflexo de um coração convertido, do novo nascimento. São os frutos, né? É a obra agora de quem está salvo. Claro que, inclusive, há o bema, ao tribunal de Cristo para julgar as obras. Claro que é o discurso de Tiago, as obras têm importância, mas não como meio soteriológico. Então, a igreja está debaixo da lei de Cristo. Tudo que Cristo afirmou e os seus apóstolos é validado como mandamento de Deus para a igreja. Até para a gente pegar, o pastor Adriano falou dessa questão do julgamento e falou das obras, né, nessa questão do julgamento. Como é que o irmão vê essa função aí desse julgamento pelas obras sem condenação? Seria mais relacionado àquela questão de galardão? Tanto que 1 Coríntios 3, a partir do verso 9, que vai trabalhar sobre o bema, vai falar que aqueles cujas obras perecerem, né, no fogo, ali daquele fogo da aprovação de Deus, o tal será salvo. Olha, cadê as obras aí? Né? As obras realmente não são soteriológicas. Elas são apenas, não meritórias, elas são, é uma retribuição, são ações retributivas, né? Em que Deus galardoa, a graça é tão abundante que, embora a salvação já seja de graça, Deus ainda galardoa pelo serviço. Aquela ideia que Deus não fica devendo para ninguém. Mas a gente vê exatamente isso. As obras, elas vão servir apenas para essa gratificação, né? Não no processo de salvação. Quer fazer algum comentário, pastor Adriano? Talvez aqui nós nos alinhamos bem, né? A graça que você recebeu, se ela não tem poder para te transformar e não está evidenciando uma nova vida, uma nova criatura, não foi a graça que você recebeu, né? Então, assim, a única coisa que nós talvez precisamos, com mais tempo para estudar, é pontuar, né? O que seria mandamentos, e o que está dentro dos mandamentos e o que não está. Eu acho que é a única diferença que nós temos aqui. Mas a questão da função da lei, perfeito, é isso mesmo. Para nós, mandamentos são tudo aquilo do Novo Testamento. O filtro é Cristo e os apóstolos. Entendi. Tudo que eles afirmaram são mandamentos. Mas é uma coisa muito mais ampla, é em termos de princípio e não como prática para a salvação. Só apontar um outro ponto aqui, entendi. Claro. A questão é a seguinte, né? Você falou muito bem, quando você pega os mandamentos e vai para o Novo Testamento e realmente o sábado ali, ele não é meio que reafirmado na lei, né? Até entendo, apesar de ter vários textos que você mesmo mencionou, né? Vários textos falando do sábado, né? Só que 60. Então, só que interessante, a falta de evidência não é prova de evidência, né? Sim. Então, a gente tem que entender o seguinte, como eles estavam no contexto judaico, falar do sábado é a mesma coisa de falar, você liga para mim? O que é ligar? Não, você tem que pegar o telefone, digitar os números, isso é ligar, não precisa dizer isso. Então, falar para um judeu de guardar o sábado é a mesma coisa de não, isso é algo óbvio, né? E isso vai ser repetido, o próprio Jesus fala, né? Ai de vocês, né? Quando houver a invasão, Mateus 24, falando da fuga do sábado, então uma menção do ano 70 para frente. Então, assim, mas e quando Paulo escreve aos gentios? As suas cartas são escritas aos gentios. E ele não reafirma o sábado, não deveria ensinar o sábado aos não-judeus? Então, aí que está. Ele se faz de judeus para com judeus e gregos, né? Com os gentios, né? Então, assim, para o público hebreu, ele realmente enfatiza as obras no seu devido lugar. E ele, além de exaltar com os gentios a graça, a impossibilidade da salvação pelas obras, aqui seria um outro tema para a gente estudar. Sim. Mas, assim, eu reafirmo, né? Nós, adventistas, nos apropriamos do termo remanescente, porque entendemos que o povo remanescente é um povo fiel que não dobrará o joelho para Baal,
né? É um povo fiel que guarda todos os mandamentos. E nós cremos que todos os mandamentos está incluído o sábado, né? Então, nós vemos dessa maneira. Realmente existem discursos um pouco acalorados de muitos dos nossos irmãos tentando defender aquela identidade que acabam tendo um senso de exclusivista, né? Então, assim, temos nossa identidade, nossas particularidades, cremos que isso não afeta, não seja herético, mas contribui muito para a reforma que continua, acreditamos nós. Eu vou precisar ir para o intervalo, mas para amarrar a ideia, que guarda os mandamentos, né, esse remanescente que guarda, não para ganhar a salvação, mas porque são salvos pela fé. Muito bom, muito bom. Deixa eu colocar só uns comentários aqui antes da gente ir para o intervalo, para dar esse crédito também para quem nos acompanha. É o tempo dos meus convidados aqui respirarem um pouquinho, tomarem uma água. Eles ainda vão ter tempo de fazer algumas considerações finais. Comentário do professor Rubem, que a gente recebeu respondendo a nossa enquete, né? E aí ele devolveu uma pergunta. É requisito ou evidência? Você faria essa distinção na nossa pergunta? Guardar os mandamentos é evidência de ser salvo ou permanecer salvo? É o fruto, né? É a atuação da graça. De uma nova, quem está em Cristo, nova criatura é. Esse novo nascimento nos dá a identidade de Cristo. Agora, nós temos boas obras, que já não é mais para ser salvo, porque já fomos salvos sem obras, mas a gente precisa manifestar esse novo nascimento através de uma vida de santidade, uma vida reta, e que, inclusive, Cristo nos retribuirá sobre isso. O Márcio José colocou o seguinte: guardar os mandamentos é consequência da salvação, não requisito para a mesma. Está aí o comentário do Márcio. Obrigado, Márcio. Israel Felipe respondeu a enquete da seguinte maneira: nenhum dos dois. Ele também é da terceira via, igual o Jamierson. A guarda dos mandamentos é um reflexo de quem já é salvo. Israel, obrigado, meu irmão. O João Roberto: o mandamento faz permanecer salvo. A graça te salva imerecidamente. O João parece que vai um pouquinho mais na linha aqui do pastor Adriano. Só um ressalvo, não permanecer salvo. Nós entendemos evidência, né? Eu fui salvo e para permanecer salvo eu guardo. Não, eu permaneço salvo em Cristo. Certo. A evidência é a guarda disso. Senão seria um legalismo também, né? Não quero cair aqui nisso. Boa, João. Então tá quase parecido. Para encerrar, o comentário do Wellington: guardar os mandamentos é requisito para permanecer salvo. Wellington, meu irmão, obrigado pela participação. Vou dar 2 recadinhos rápidos e a gente vai para o intervalo. Primeiro, da grade da Academia Teológica da Graça de Deus, um local preparado, pensado para você que gosta do estudo das Sagradas Escrituras, poder se aprofundar neles. A grade é parceira aqui do Vejam Só durante esses 20 anos e por isso nós aqui recomendamos também para você. Código 11 3115 0819 é o telefone da Secretaria-Geral, que fica aqui em São Paulo, mas a grade tem unidades pelo Brasil e também módulos de ensino à distância. Liga lá e pegue todas as informações para quem sabe você se tornar o próximo aluno da grade também, tá bom? Nosso QR Code, que é o passaporte que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube, o canal oficial da HIT. Todos os nossos vídeos você encontra por lá. Perdeu uma conversa, quer rever algum assunto, quer compartilhar esse vídeo, entra lá que você vai localizar todas as nossas entrevistas por lá, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e aí você vai ter acesso a todas as ferramentas para receber inclusive as informações dos vídeos novos e tudo mais. Fique à vontade para navegar por lá. Você que gosta de redes sociais, Instagram e Facebook da HIT, também à sua disposição, tá certo? Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa, nossa programação. A gente ainda tem um tempinho ainda nesse bloco
para fazer algumas considerações finais, oferecer para você uma aplicação do tema que nós conversamos na noite de hoje, falando sobre os textos de Apocalipse que parecem sugerir que guardar os mandamentos é requisito para ser salvo, permanecer salvo. Bom, ou é evidência de ser salvo. Nós discutimos algumas possibilidades, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Jamierson de Oliveira e também o pastor Adriano Cecílio, ambos dando as suas observações. Na sequência, eles vão fazer essas considerações finais para você. Fique ligadinho. Antes disso, eu quero dar aquela moral para quem nos assiste, acompanha o Vejam Só e participa aqui do programa enviando a sua foto, tá bom? E agora você pode fazê-lo pelo nosso perfil do Instagram, que já aparece aí para você, @programa Vejam Só. Está assistindo o programa, já faz aquela selfie, já encaminha pelo direct, coloca seu nome completo, a cidade, o estado, se alguém aparece na foto ou tirou a foto para você, manda o nome também, tá bom? Se você não utiliza o Instagram, mas utiliza o Facebook, pode mandar por lá também, facebook.com/programa Vejam Só. Vai lá nas mensagens, encaminha a sua foto, mande as identificações necessárias também, que a gente dá aquela moral para você aqui. Inclusive, só uma observação, lá no nosso endereço do Facebook, você vai encontrar algumas chamadas para você poder assistir, então, aos nossos programas completos. São as matérias que a gente roda aqui na programação, que a gente coloca por lá também, tá bom? Então, navega lá, você vai encontrar esse material e aí será direcionado para os programas, as entrevistas completas aqui do Vejam Só. Vamos às fotos. A primeira delas vem lá do Rio Grande do Norte, cidade de Macaíba. E quem vai aparecer para você é a Jéssica Rayara. Olá, Jéssica, obrigado, minha irmã, pelo carinho. Muito bom receber a sua participação aqui no programa. Um forte abraço. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família e o seu ministério também, Jéssica. Exatamente, olha lá, ela inclusive tirou a foto na hora que a gente estava mostrando a foto de alguém lá no fundo. Muito obrigado, viu, Jéssica, pelo carinho. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Agora a gente vem aqui para São Paulo, cidade de Regente Feijó, e a nossa telespectadora da vez é a Genilda Maria. Genilda, minha irmã, um forte abraço, obrigado também, acompanhando o Vejam Só, tá ali o pastor Eber ao fundo. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, Deus abençoe sua vida, sua casa também. Vão concorrer ao presente da produção, viu? Na sequência eu vou mostrar. Nossa última foto de hoje, lá de Maceió, Alagoas, Gilmar Cícero. Muito bom, Gilmar, acompanhando o Vejam Só também ali, ó, ao fundo. Provavelmente num dia muito frio aqui em São Paulo, tô cheio de roupa ali. Gilmar, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe sua vida, sua casa, também seu ministério. Esses irmãos que mandaram a foto hoje e outros também vão concorrer a esse presente que a produção vai enviar para você. Uma Bíblia de Estudo da Reforma, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, que gentilmente cedeu a produção do programa, e nós vamos então presentear você, tá bom? Infelizmente nós vamos ter que escolher um telespectador, porque a gente só tem uma, tá bom? Mas a gente vai mandar para você, fique ligadinho nas redes sociais e aqui no programa também que você será avisado, tá bom? Então mande e participe e vai concorrer a esse presente. Bom, meus irmãos, a gente ainda tem um tempinho para encerrar o programa, mas eu vou passar a palavra a vocês. Considerações finais e aplicação para quem nos assiste. Pastor Jamierson, por favor, vou começar com o irmão. Muito bem. Então ficou bastante claro que a salvação é mérito exclusivo e único do Senhor Jesus. Do início ao fim, Ele é o autor e consumador da fé. Ficou claro também que o propósito da lei nunca foi salvar ninguém. Deus estabelece os seus mandamentos, as suas leis. Podemos falar em 613 mandamentos, não apenas em 10 mandamentos. Um bloco de preceitos. Interessante que nem mesmo os judeus fazem a divisão entre lei moral e lei cerimonial. É uma coisa só. A ideia da lei. Essa lei, como um aio, como um condutor a Cristo, ela tem a função de mostrar a incapacidade natural do homem pecador, uma vez que todos pecaram, se reconciliar com Deus. Ou seja, ele é incapaz e, portanto, permanece nos seus pecados. Paulo vai falar isso aos Gálatas 2:16, que ninguém por obra da lei foi justificado ou será justificado. Justificação, então, vem como? Pelos méritos de Cristo. Jesus cumpre a lei, ele bradou na cruz, está consumado.
e ele morre. A lei caduca, essa lei esse conjunto de leis do Antigo Testamento caduca em Jesus. Caduca em Jesus. E Jesus ressurge dos mortos. Ele nos livra da lei, da imposição da lei, da obrigatoriedade de cumprimento da lei, né? E agora, quem permanece debaixo da lei, há uma advertência. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Ou seja, ou você cumpre tudo, ou você está debaixo de uma maldição. Como você não pode cumprir tudo, você só tem um jeito de escapar da condenação eterna: é refugiar-se em Cristo que cumpriu a lei. Ok? Então, essa é a interpretação do protestantismo, evangélica, bíblica. A leitura de Apocalipse, nós vemos ali a figura, não já mais a figura da igreja. É só para concluir, por favor, Jorge. Tá, mas ali a figura de Israel, e todo o mandamento de Deus é aquilo que foi afirmado por Jesus e afirmado pelos seus apóstolos. Muito obrigado, desculpa, Gilmércio, cortar, mas é que o nosso tempo ali é necessário. Os contatos, de novo, vou reforçar, estão à sua disposição, tá bom? De novo, obrigado, viu, Gilmércio, pelo carinho. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Pastor Adriano, a palavra está com o irmão, por favor. Muito bem, para não repetir as declarações verdadeiras do pastor Gilmércio, eu estava pensando aqui, que para você que está em casa nos assistindo e pensando, questão de lei, salvação, e parece ser um peso, né? E eu lembro uma vez, fazendo umas aulas de seminário com o saudoso pastor Volter, e ele falou assim, uma frase que mudou minha vida. Ele diz o seguinte: a nossa luta não é contra os pecados, mas nossa luta é ficar aos pés de Cristo. Então está aí o segredo, né? Uma vez em Cristo, o Espírito crava a lei no coração, e aí até o Rubens falou questão automática, né? O Espírito ele vai gerando boas obras em nós, e nada que eu faça, é interessante o texto que o pastor Gilmércio disse, né? Que aquele que não fizer tudo, realmente ele é contra, ele está desfavorável com Deus, né? Então, a minha fidelidade hoje, guardar todos os mandamentos, ele não me deixa em ok com Deus, porque eu estou em débito com o passado. Então, só Cristo que pode pagar o preço da minha salvação, né? A única coisa que talvez nós divergemos aqui em alguns pontos é: que mandamentos são esses? Quais são os mandamentos, né? E repito a questão do remanescente. Nós cremos que o remanescente é um grupo de pessoas que são fiéis a Deus em tudo nos últimos dias. Nós, adventistas, nos apropriamos disso porque entendemos que todos os mandamentos incluem a guarda do sábado. Muito bom. Pastor Adriano, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Opa. Os contatos do pastor Adriano também à sua disposição. Fique à vontade, tá bom? Espero que o irmão tenha gostado. Eu só queria fazer uma ressalta. Muito rápido. Tá. Entra lá no YouTube, no canal Minuto Profético, e segue a gente. Tem um podcast também, Minuto Profético, que eu falo sobre cultura, sociedade e teologia. Fica aí uma dica. Muito bom. Obrigado novamente. Põe o resultado da enquete no ar, que a gente precisa correr aqui para encerrar a edição de hoje. Por favor, guardar os mandamentos é requisito para 21% ser salvo, 79% permanecer salvo. O Gilmércio falou que isso daí nunca foi problema na história da igreja, mas 21% aí, Gilmércio. Se não foi na história, nós criamos um problema agora. Tá precisando de Bíblia aí, né? Seminário Batista Livre aí, ó. Aí, ó, fica a dica. Muito bom. Obrigado a você que votou, você que participou, que deu o carinho da sua audiência. Um forte abraço. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá.